Está no ar mais um episódio do podcast Na Cadeira dos Incomparáveis. E hoje, Robinho, hoje teremos um assunto muito, mas muito importante para quem quer ter destaque na carreira. Isso aí que é posicionamento. Matheus, toca a vinheta antes da gente começar. Muito bem, galera. Grande Robinho está aqui comigo. O Robinho que sempre fala sobre posicionamento nas nossas imersões, nos nossos conteúdos da mentoria. E o cara é fera demais em marketing. Então hoje, Robinho, hoje você vai comandar aqui grande parte do nosso podcast. E eu quero começar já com o conteúdo. Passa pra galera aí o que é posicionamento. O que é se posicionar. Manda aí. Pergunta fundamental. A base de tudo que a gente fala. Posicionamento é basicamente como o outro vê você. Ou seja, como você demonstra, como você se comunica, mas principalmente como o outro vê você. Então, como você sabe que o teu posicionamento foi bom, está sendo eficaz? Quando as pessoas que veem você têm a percepção que você gostaria que elas tivessem de você. Então, eu basicamente resumo posicionamento dessa forma. Claro, existem várias teorias de marketing que a gente poderia trazer aqui, mas a ideia principal é isso. Quando a gente falar em posicionamento de marca, como você como profissional se destacar, como você como profissional dar um aparecer de certa forma, é basicamente como você gostaria de ser visto pelas pessoas que estão do outro lado da tela ou numa reunião com você. Perfeito, muito bom. Vamos dar alguns exemplos, Robinho, de marcas famosas aí, talvez algumas marcas de carro, de luxo, em relação ao posicionamento. Porque a gente fala muito, né, sobre, por exemplo, isso tem a ver, tá? Não sei se eu vou falar besteira. A Ferrari. Quando você compra uma Ferrari, você não compra um carro. Você compra, sei lá, esportividade. Isso tem a ver com posicionamento? Totalmente. Até porque é o seguinte, é que isso entra muito numa dinâmica que a gente costuma falar da própria dimensão de arquétipos, né? Então a gente pegar, por exemplo, uma Mercedes-Benz que tem o arquétipo do governante, de certa forma, quando a pessoa ela entra numa Mercedes-Benz e as pessoas enxergam ela dentro da Mercedes, a marca por si só traz essa ideia de poder, de autoridade, de cheguei para organizar, cheguei para dizer como que tem que ser. Óbvio, isso é muito uma questão mais de percepção, né? Não é que necessariamente porque você entrou numa Mercedes-Benz, agora você é o dono de tudo, não é isso. Mas, naturalmente, as pessoas, quando enxergam você dentro dessa marca, ela tem essa percepção na marca, ela consegue percebendo esses nuances, seja de poder, de autoridade. E aí, exemplo, de pegar uma Coca-Cola que explora o arquétipo, por exemplo, do inocente, você vê que os anúncios da Coca-Cola sempre é aquela ideia de felicidade, aquela coisa de sorriso, pôr do sol, adolescentes juntos, ou a coisa a questão de família, estamos todos juntos aqui em família, essa ideia do não há maldade, tudo é bonito. Entende? Ou seja, é como a marca, de certa forma, resolve se posicionar. Da mesma forma como nós somos a nossa própria marca, então também é importante que a gente tenha clareza do que a gente quer transmitir e como as pessoas vão perceber isso. Muito bem. Então não é somente para empresas, né? Também é para indivíduos, para pessoa física. Quero entrar daqui a pouquinho sobre isso, mas eu quero continuar explorando um pouco mais sobre marcas e empresas, que eu acho que é mais tangível, né, para as pessoas, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é a relação do posicionamento com o preço de um produto ou de um serviço e o valor percebido por esse produto ou serviço. O que o posicionamento influencia nessa balança, né, entre preço e valor? E o que é preço e valor? Primeiro, explica isso aí. Boa. Primeiro, preço e valor. Tá. Preço é o dinheiro pago, né? Ou seja, o quanto você paga. Valor é, então, o que você compra, ou seja, é algo geralmente maior ou menor. Tem gente que consegue fazer uma percepção de valor menor, mas algo de grande valor é quando você paga algo e fala, caramba, que barato isso pelo que entrega. Comprei, paguei... A experiência do próprio curso completo aqui, né? Paguei R$2.000 para entrar no curso completo e, meu Deus, você tem um universo aqui dentro na nossa biblioteca, nossa plataforma, na experiência que o usuário tem. Então, ou seja, por mais que você esteja pagando R$2.000, você fica com a percepção de é barato. Porque você está tendo acesso a algo muito maior, que te eleva principalmente a experiência. Geralmente,
quando você trabalha com valor maior, né? Marcas que conseguem gerar um pouco mais valor são marcas que trazem mais experiência. Geralmente, não é necessariamente obrigatório, mas geralmente algo que traz uma boa experiência tende a ter uma percepção de valor maior. E aí, por que o posicionamento impacta nisso? Porque justamente o posicionamento mexe nesse sentido de experiência. Então, quando a pessoa tem acesso a um posicionamento forte, consolidado, e aqui, não necessariamente posicionamento forte, é somente um posicionamento agressivo, tá? É importante ter essa percepção também, porque às vezes as pessoas pensam que o posicionamento forte é só aquele posicionamento agressivo. Não. Pode ser um posicionamento... Você pega, por exemplo, da Dove, né? Que é uma marca de sabonete, no caso, né? Com creme, enfim. Então, é super leve a ideia. Só que quando você olha a Dove, você tem já uma ideia de premium. Fala, cara, é diferenciado. E por que é diferenciado? Poxa, o sabonete vem dentro de uma caixinha, não é dentro de algo enrolado, a marca tem os próprios traços da marca. Então tem várias coisas que a marca vai trazendo que gera essa ideia de que é uma percepção de valor maior. Ou seja, por mais que eu estou pagando um valor significativo para esse produto, a experiência que ele me traz, o que ele me gera, me dá uma sensação de que, poxa, tô ganhando muito com isso, entende? Perfeito, perfeito. Muito bom. E em relação, Robinho, também... Opa, bati aqui, Matheus, desculpa. Em relação também a esse posicionamento, a gente até aprendeu com o Marcos Max, né? Ele fala algo bem legal na nossa mentoria, que é sobre onde que você quer estar posicionado no mercado. E ele fala o seguinte: você pode escolher a cadeira do preço, a cadeira do custo-benefício ou a cadeira da diferenciação. Que tem tudo a ver, né, com cadeira do preço. É aquele preço barato, né, que você vende algo barato, por exemplo, sei lá, commodities, gasolina. Tem que ser barato realmente para você poder vender mais. O custo-benefício é o intermediário e a diferenciação onde você pode cobrar mais caro, né, porque você entrega algo mais exclusivo. Isso também tem a ver com posicionamento, né? Quanto mais... Você tem que escolher qual cadeira você quer sentar. E aí a grande ideia é você assumir aquela posição e não tem certo nem errado, né? Exato. Até porque é o seguinte, a tua última fala é fundamental. Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de estratégia. Porque é o seguinte, eu posso ir para uma estratégia de preço. E aí eu quero fazer o seguinte, eu vou brigar, principalmente quando você entra num produto que talvez mar vermelho, e aí mar vermelho é a ideia de que tem muitos concorrentes ali e vira aquela ideia do mar sangrento, todo mundo brigando ali por todo mundo. Você fala assim, vou entrar na briga por preço. Aí você joga o preço lá embaixo e aonde você quer ganhar? Na escala do produto. Ou seja, eu vendo muito, tem uma margem pequena, mas aquilo me vai trazer muito retorno porque eu vendo bastante. Quando eu vou na ideia de diferenciação, geralmente você vai trabalhar com um ticket mais alto. Mas por que as pessoas vão escolher comprar de você? Porque ela tem ou uma experiência, ou uma sensação, ou uma percepção de valor maior. Para cada uma das estratégias, existem riscos. Então, ou seja, vou para uma estratégia de preço. Você sempre vai estar brigando por preço. E aí pode ser que alguém escolha o teu concorrente, por exemplo, em relação a isso. Então eu vou para diferenciação porque eu posso cobrar mais caro. Mas também por você cobrar mais caro, pode ser que demore um pouco mais até o cliente perceber o valor em relação ao seu produto. Se a gente pegar, por exemplo, a própria Power BI Experience como exemplo, o valor do curso completo ele foi subindo ao longo do tempo, conforme a gente ia conseguindo agregar mais valor e gerando novas experiências. O valor e o preço. O valor e o preço, exato. Exatamente. Então, a gente subiu, e foi muito legal a nossa trajetória aqui, porque em 2 anos, de fato, a gente foi crescendo isso. Então, inicialmente, o curso ficava numa plataforma, depois foi para outra plataforma. De tempos em tempos, o Léo regravava novamente o curso. Tudo isso são atributos que geram mais valor ao produto que a gente está entregando. Perfeito. E claro, existia um risco, óbvio. Eu lembro quando a gente foi fazer a troca de uma preço, mudança né? de preço e a aflição, de certa forma, né? Porque você está consolidado, às vezes, num valor e a gente precisava subir, e a gente disse precisava porque a gente entregava muito. Então, tava surreal, assim. O valor percebido era muito, muito maior que o preço, Exato. né? Muito E maior. tava muito defasado. Ainda é, né? Mas só tudo que bem. a gente tinha um certo medo. E aí, quando a gente subiu o valor, praticamente não teve impacto. Então, de vendas, assim, as pessoas compraram. Porque justamente a percepção de valor era tão alta,
que mesmo pagando um valor maior do que eles estavam acostumados, não teve problema. Quando a gente vai para uma estratégia de preço, aí muda um pouco. Porque se você muda o preço radicalmente sem ter agregado valor, aí dá um problema muito grande. Uhum. Depois a gente vai entrar um pouco mais de como isso traduz para o universo do analista, mas é importante realmente ter essa clareza. Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de estratégia, mas entenda que dependendo do jogo que você vai escolher, você tem que realmente ir para fazer a melhor forma possível, né? E jogando com as ferramentas que cada uma dessas possibilidades tem. Muito bem, Robin. Acho que a gente pode entrar então agora nesse mérito de... Vamos mudar um pouquinho o foco aqui. De empresa para profissional, para analista, tá? Porque acho que ficou bem claro agora como é que funciona o posicionamento, né? Qual que é a influência dele nas empresas, né? Em relação aí a preço, custo-benefício e diferenciação. Até deixa eu só voltar um ponto ali antes, Léo, complementando aquela pergunta inicial do que é posicionamento. Tá. Dentro de posicionamento, aí tem vários elementos que compõem um posicionamento, certo? Existe o elemento visual, então como uma marca é vista, né? Como as cores que ela usa, os traços, enfim, da mesma forma um profissional, a postura que ele tem ali, o que as pessoas estão vendo dele, e aí não só roupa, mas roupa, postura, linguagem. Então existe a própria dimensão de fala, tanto que há um elemento que a gente chama de brand voice, que é justamente como você fala. E aí, se vocês pararem para ver, por exemplo, a forma como o Léo fala é muito específico do Léo. Se você ouvir o Léo falando, qualquer lugar, você ouvir, você vai perceber, é o Léo falando. Então isso faz parte de uma brand voice, de algo que já é incorporado ao posicionamento dele. Entende? E às vezes acontece de você não ser tão marcante, tão expressivo. E aí, volto a dizer, é uma questão de escolhas. Depois a gente vai entrar também no próprio case do Léo aqui em relação a isso. Mas é uma questão de escolhas e de como você vai se diferenciando nisso. Só para concluir, a ideia então de posicionamento inclui vários elementos visuais, então de fala, de postura, a mensagem, a mensagem, principalmente, a mensagem que você quer, qual é a bandeira que você defende. E aí, entrando em esferas mais profundas, o próprio propósito, por que você faz isso, o que a tua marca de fato vai contribuir com a sociedade e assim vai indo. Então, posicionamento, ele é um arcabouço, vamos dizer assim, de vários elementos que compõem ele, mas no modo simples, é como você gostaria de ser visto, como você gostaria que as pessoas olhassem para você. E a maioria das pessoas fazem isso empiricamente, tá? Então, você querendo ou não, você tem um posicionamento, tá? Ele não... Eu costumo dizer nas minhas palestras que o seu posicionamento chega antes que você e o seu não posicionamento também chega antes que você. Então, se você vai para uma reunião achando o seguinte, não vou falar nada, tô aqui, vou ficar quietinho, isso transmite alguma coisa. Isso transmite ou uma insegurança, ou que talvez não pode contar com você. Da mesma forma, se você vai para uma reunião, talvez você é o mais falante, o tempo todo interrompendo, já passa também outra mensagem. Então, ou seja, não existe não se posicionar. Inevitavelmente, você fazendo ou não fazendo, vai ter um impacto. Muito bem, perfeito, muito bom. Inclusive, tem um outro mentor nosso, que é o Fábio Soares, ele fala o seguinte: quando você é café com leite, quando você não se posiciona, você tem seguidores. São pessoas comuns que te acompanham. E quando você se posiciona, você tem fãs. Porque o posicionamento, ele traz realmente uma identidade única, né? Traz uma... Como é que é? Um desejo até mesmo. Também, né? Pra você se aproximar mais daquela pessoa e você se identifica mais. E aquela questão, galera, de querer agradar todo mundo, não existe, né? Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então, a gente fez uma escolha clara aqui na Power BI Experience, né? De agradar quem quer ser, quem se identifica. E quem a gente quer ter junto também. Exato. Né? E essa palavra que você usou, né? Se identificar, é justamente isso. É como eu quero ser visto com as pessoas que vão se identificar com o meu posicionamento, com a minha mensagem, com aquilo que eu quero transmitir ali. Isso aí, muito bom. Beleza. Como é que a gente traduz isso agora, então, para um profissional? Uma pessoa, então, também tem posicionamento? Sim. Eu gosto muito de usar a analogia de que você é a sua marca. Então, grave isso. Você é a sua marca. De certo modo, quando você vai para o mercado, mas eu sou um funcionário CLT, eu só venho aqui, tem que só fazer isso. Todo mundo, quando te vê, ele vai ter uma percepção. Então, eu prefiro olhar que, poxa, se eu me vejo como marca, eu consigo ter mais domínio do que eu quero transmitir. Do que se eu olho
se eu vou vivendo só aleatoriamente, a gente tá falando aqui no mercado profissional, tá? Mas, de certa forma, você enquanto pai em casa, você tem uma postura e você gostaria que o teu filho te visse de uma determinada forma, então isso é um posicionamento. Da mesma forma, você entre os seus amigos, você também tem uma outra postura, porque é a forma como você quer que os seus amigos vejam você. Então, por isso que eu costumo dizer, é inevitável, entende? Você sempre vai se posicionar. Agora, se você quer ter mais destaque, é melhor que você, então, traga isso e faça conscientemente. O grande jogo do posicionamento está quando você faz algo de maneira o mais pensado, o mais intencional possível. Perfeito. O mais intencional possível. Porque, ou seja, e aqui, galera, não é uma questão maquiavélica, assim, né? Aquela coisa, meu Deus, agora, então... Não, mas é intencional. Eu vou me posicionar de tal forma na reunião porque eu quero que meus diretores tenham essa percepção, porque eles tendo essa percepção de mim pode favorecer uma oportunidade lá na frente. Exato. Então, ou seja, não tem mal nenhum nisso. É só uma questão de realmente como você consegue ser mais estratégico mesmo no teu posicionamento. Perfeito. Isso é bem legal que você falou, porque vai bem ao encontro, né? Com o que a gente faz nas nossas imersões e quando a gente vai como aluno, né? Exato. A gente tá numa fase muito legal de crescimento, de investimento em mentorias, imersões e tudo mais. Então eu lembro quando a gente foi na primeira imersão lá do acelerador, a gente chegou cedinho, pegamos lá a primeira fileira, né? E, cara, na hora que abriu as cortinas, a gente foi correndinho assim. Vamos pegar a primeira fileira, por quê? Pô, na hora que entrou o Marcos Max lá, ele falou, a galera da Power BI Experience tá aqui na frente e tal, já deu um oi pra gente. Pô, foi show de bola. A mesma coisa eu fiz agora, foi eu e a minha esposa, Karina, no First Day, com o Flávio Augusto, o Caio Carneiro e o João Jota. Chegamos cedinho lá, e foi muito legal, porque quando a gente chegou lá, tava só a gente, nós dois, e chegou o João Jota. Tava só a gente e os staff. Ele foi lá, falou com a gente, conversou, ficou uns 10 minutos falando com a gente lá, foi muito legal. Lá na frente também o Flávio Augusto chamou a gente pra conversar. Cara, então tudo isso é intencional. A gente foi com intenção de ser visto, de ser lembrado, de conversar, puxar assunto e fazer negócios mesmo, fazer network, né? Para que um dia que alguém precisar, um desses caras precisar de dashboards, vai lembrar da gente. Inclusive, isso gerou alguns projetos pra gente, né? Com o acelerador e tudo mais. E aí perceba que há um esforço. Entende? Então, o Léo poderia ter escolhido junto com a Karina, ter ficado dormindo até um pouco mais tarde, chegar depois. Mas não, vamos acelerar, vamos chegar mais cedo porque eu quero. E assim, óbvio, você tinha garantia que o GeoJ ia chegar lá antes, ia ver? Não, mas a probabilidade era alta. Da mesma forma, quando a gente foi no acelerador, que a gente senta lá na frente, a gente tinha garantia que o Marcos, por exemplo, ia olhar e lembrar da gente? Não, mas o fato de estar lá aumenta a probabilidade. Então, é meio que esse o jogo. No fim das contas, o que a gente faz com o posicionamento estratégico é justamente aumentar as possibilidades de surgir uma oportunidade. Por isso que, pode ter uma oportunidade, mesmo que eu não faça esse posicionamento todo? Pode. Mas, se você pode aumentar a tua chance, por que você não vai fazer? Perfeito. Muito bem. Outro profissional que me lembra muito, assim, que eu vejo de cara, que tem um posicionamento muito forte, é o nosso mentorado. O R1. Totalmente. O Rodrigo R1, galera, ele criou uma marca. R1. Por que R1? Perguntei pra ele. Por que R1? Ué, ele disse, uai. Meu nome é Rodrigo, eu sou o primeiro, sou o melhor do mundo. R1. Eu, cara, é muito massa. Daí ele falou, tu aprendeu com quem? Ele falou, aprendeu com a gente. E eu acho muito legal o case do R1, porque o posicionamento dele, por exemplo, nas imersões presenciais que a gente faz, até um passo antes, no fórum da comunidade. No fórum do curso completo. Então, ou seja, o Rodrigo criou no posicionamento dele o seguinte, eu vou ser o cara que mais interage ali. E aí você fala, mas, poxa, o cara fica lá respondendo, só que isso gera pra ele conexões, gera pra ele aprendizado, gera pra ele as pessoas têm uma percepção de valor em relação ao Rodrigo. Inclusive, nas imersões presenciais, a gente tira foto com o Rodrigo. A gente que vai lá, agradece ele, porque ele se posiciona como alguém que está como primeira ajuda. Então, a própria ideia do R1 também vem isso, ou seja, o primeiro a ser lembrado. E aí, quando ele vai para as nossas imersões presenciais, geralmente ele vai como staff técnico, ele também quer ser o primeiro a ser lembrado. E óbvio, gente, tem todo um esforço em relação a isso, mas ele tem também os benefícios que surgem. A recompensa é boa. Exatamente por conta disso. E é uma questão de posicionamento.
Ele poderia ter ido e, não, vou ficar aqui de boa, já sou mentorado, já tô na terceira turma. Não, a pessoa que vai se coloca de prontidão, porque isso reforça o brand que ele construiu. É isso aí. E eu tenho certeza que você lembra na sua empresa a pessoa que é o cara do TI, o cara do Excel, o cara do Power BI, talvez seja você. Ou seja, isso também é um posicionamento, né? Que as pessoas até mesmo intitularam você, né? Daquilo lá. Do mesmo jeito aqui, não fui eu que escolhi mestre do Power BI. Foram os alunos, foram vocês que escolheram, né? Que falaram, você é o mestre do Power BI, você me ajuda. Então, isso é reflexo das suas atitudes, né? Dos seus movimentos que você faz diariamente e com constância, né? Com consistência, tá? Isso que é o mais importante. Não adianta fazer uma vez, né, Robinho? Exato. Cara, tem que fazer e manter aquilo lá. Até, já que você tocou no ponto da consistência, trazer algo que a gente costuma falar muito nas imersões presenciais, que é como que você então starta o teu posicionamento. Tá, legal, entendi que o posicionamento tá legal, quero mudar. E aí a gente traz o CPC, que é justamente, não é o CPC do custo por clique do marketing. Tá, não, você falar o... não, CQC, né? O CQC, lá o outro, não. Mas não é aquele CPC. O que é o CPC aqui? O primeiro C é de clareza. Então, ou seja, você precisa ter clareza do que você quer transmitir, de aonde você quer chegar. Então, tem tudo a ver com o objetivo, tem tudo a ver com olhar para você no futuro e saber aonde você quer chegar. Depois, o P vem de planejamento. Visualizei onde eu quero chegar. E aqui percebam que é justamente assim, isso envolve carreira, isso envolve questões financeiras. Todo o plano hoje, né, estar hoje aqui na Power BI Experience, de alguma forma fez parte do plano do Robertson de posicionamento lá atrás. Entende? Então é um caminho que você vai construindo para isso. Por isso aqui, primeiro, clareza, de onde você quer chegar. Segundo, planejamento. E o terceiro C, consistência. Perfeito. Porque dificilmente você consegue atribuir um posicionamento sem consistência. Uhum. De algum modo, como que a pessoa percebe o teu posicionamento? Não é porque você fez uma coisa. É uma soma de fatores e principalmente a repetição. Então, você teve uma postura super legal numa reunião, por exemplo, ou numa entrega. Entregas são fundamentais, assim, para você trazer um posicionamento. A forma como você entrega uma determinada informação, eu lembro, eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, eu fui entregar o meu diretor na época pediu uma planilha de forecast do time de vendas. E daí eu fui lá e coloquei fulano tantas vendas, ciclano tantas vendas, e mandei para ele um Excel assim, branco, escrito numa célula e na outra. Ele voltou para mim e falou, faz de novo. Eu falei, mas tá aí o que você pediu. Ele falou, sim, mas se você colocar um título aqui em cima, se você colocar uma borda, se você colocar uma cor aqui, você vai agregar muito valor a essa entrega que você está fazendo. Caraca, aquilo me gravou de uma forma absurda, assim. Uhum. Eu tinha 17, 18 anos. E desde então eu fui vendo, caramba, olha, realmente como eu posso demonstrar que eu sou um profissional muito mais qualificado simplesmente por mudar as cores de uma planilha. Uhum. E é nisso que a gente vai trazendo a ideia do ser intencional. Por isso que não é só a roupa que você veste, apesar que isso impacta de algum modo sim, dependendo do ambiente que você tá, a forma como você fala, mas principalmente a sua postura e como você faz as suas entregas determinam muito, contribuem muito com a forma como as pessoas percebem o teu posicionamento. Perfeito, muito bom. Robinho, agora uma questão bem importante, delicada, que o pessoal fala o seguinte, bom, entendi, beleza, mas eu não acho que eu sou isso que eu quero ser. Ainda, ou nunca vou ser, não sei. A questão da confiança. Como é que a gente pode trabalhar esse ponto? Primeiro que é isso, né? O posicionamento, ele precisa ser verdadeiro. Porque assim, existe algo que as pessoas pensam no marketing, que o marketing é vender o ilusório. Isso é marketing. E aí as pessoas falam pejorativamente como, conta umas mentirinhas aqui, e aí vai. Não é isso. Né? O marketing, ele pressupõe algo que é verdadeiro, algo que é uma essência. Claro que é uma versão, certo? Então, as pessoas estão vendo uma versão de você, mas é uma versão verdadeira. De algum modo, existe tudo que a gente fala aqui dos nossos produtos, das nossas entregas, por mais que às vezes pareça algo, meu Deus, que grandioso, é porque de fato é grandioso mesmo, entende? Então, a gente tem um cuidado muito grande de trazer muita prova social
que é a prova social? É o nosso aluno dando depoimento, falando que ele conquistou isso, conquistou aquilo, porque isso valida o nosso posicionamento, certo? Então esse é o primeiro ponto. Falando daí de confiança, o que que acontece? Se você não acredita que você é aquilo que você está demonstrando, não vai funcionar. Simples assim. Não vai funcionar. Porque se nem você acredita, como é que você transmite verdade nisso? E aí esse é o ponto que pega. A maioria das pessoas acabam olhando pra si e falando, poxa, mas eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não sou isso. E aí entra muito o próprio sabotador mesmo. Síndrome do impostor também. Exato, síndrome do impostor. Então tem várias coisas que entram aqui porque você acaba não percebendo. E aí como é que quebra isso? Eu lembro de um exercício que uma das minhas mentoras, né, no caso a Gislene Esquerdo, muito lá atrás fez comigo, que era o seguinte, diz pra mim várias coisas que você já fez. E aí eu fui, olha, quando eu trabalhava em tal coisa, eu fiz tal entrega, isso foi marcante, não, e eu fiz isso, e qual que era a percepção que o teu diretor tinha? Pô, muito boa, ele falava isso e aquilo, isso numa conversa. E aí depois ela pediu pra eu fazer o seguinte, agora me fale 5 qualidades suas, e daí, não, me fale qualidades suas. Aí eu fui, cara, acho que eu falei, sei lá, 7. E aí ela pegou e falou, começa a anotar aí, você é isso, você é aquilo, e ela me trouxe uma lista de mais de 30 itens, que ela foi tirando da minha história, eu contando feitos e entregas que eu tinha realizado. E aquilo me gerou uma satisfação, porque justamente eu vi, poxa, eu não tô inventando. Eu contei fatos reais e uma outra pessoa olhou e encontrou vários pontos positivos, várias qualidades que eu tenho em relação a isso. E aí isso naturalmente ajudou com que eu tivesse mais confiança e assim indo. Então é importante fazer esse exercício, de você olhar para você e falar, quais são minhas qualidades? E depois disso, começa a retratar a tua história, provavelmente você vai encontrar vários elementos ali que vão ajudar você a ter uma percepção melhor assim, em relação a você mesmo. É isso aí, a gente tem muito mais positividades, né, coisas positivas, do que negativas. O problema é que a gente foca mais nas negativas, né? Aquele detalhe que você quer consertar, e eu falo por mim também, tá, pessoal? Eu também tenho isso. Eu também vou lá, de vez em quando eu me pego nessa armadilha, né? De olhar as coisas ruins. De olhar, por exemplo, gaguejei aqui na hora do podcast. Falei uma coisa errada na live. Passei uma informação que não era 100% precisa. E eu fico lá, martelando. Seu tanso, seu burro. E a gente fica nesse loop infinito até que você para e pensa, não foi assim tão grave. Não é tudo isso também. Olha só o lado positivo. Foi 98% positivo, 2% negativo. Bora focar no positivo, né? Bem melhor do que totalmente se desgastar à toa. Uma técnica que eu costumo usar em relação a isso, quando eu começo a pensar muito em algo negativo, é pensar assim, o que de pior pode acontecer? Então, o que de pior... Errei aqui, o que de pior pode acontecer? Sei lá, alguém deu risada do outro lado da tela. Ok, qual impacto isso vai gerar? Nenhum. Talvez a pessoa até achou engraçado. Talvez até a pessoa viu que eu sou mais humano, digamos assim, né? Que não acerta 100% das vezes, porque ninguém acerta 100% das vezes, por mais que eu gostaria, por mais que eu quisesse isso, mas não dá, infelizmente. Ou felizmente, né? Nos torna mais humanos, mais acessíveis, né? Mais vulneráveis, exatamente. Mas é nesse ponto. Ou seja, quando acontecer algo, às vezes você falou algo que não foi tão legal numa reunião, por exemplo. Então, se você começa a se martirizar muito, pensa, cara, o que de pior pode acontecer? E você vai ver que nem é tão pior assim. E depois, encontra outras formas de remediar, entende? Então, poxa, faz uma entrega melhor, tenta mudar a postura. E é um processo de evolução o tempo todo. E aí, a felicidade de hoje ter 30 e poucos anos é que eu olho o Robertson de 20 e poucos e vou vendo, poxa, legal, olha a quantidade de coisas que eu evoluí. E, de certa forma, fica ansioso pro Robertson de 40. Fala, poxa, tem vários erros que eu vou fazendo aqui que provavelmente o Robertson de 40 vai olhar e falar, agora que bom que a gente melhorou. E aí isso vai evoluindo o processo. Esse assunto de autoconfiança, a gente sempre cai nele porque é algo muito importante, né? E a gente gosta de falar sobre isso porque a gente tá sempre evoluindo nesse ponto também, né? Inclusive eu participei agora, tô louco pra falar sobre isso, mas eu vou deixar para outro episódio para falar só sobre autoconhecimento, sobre... técnicas também para quebra-crenças. Deixamos para um outro episódio. Vamos voltar para posicionamento, vai. Boa. Robinho, como é que eu posso implementar de forma prática numa empresa um posicionamento que vai me trazer destaque? Perfeito. Primeiramente,
saber o que você quer posicionar. Mais uma vez. Então, tudo que a gente foi falando até agora, gente, lá, qual ambiente você quer, qual jogo você quer jogar, de preço, é de diferenciação, enfim. Até mesmo, qual que é o objetivo, o que você quer alcançar, onde a minha empresa quer estar. É importante que você faça essa análise, de certa forma, e determine isso no teu plano. Feito isso, você vai para um processo realmente de construção, ou seja, o que eu preciso fazer para alcançar esse posicionamento? Vou traduzir aqui para o universo dos profissionais, Boa. tá? Poxa, eu quero... Vamos falar aqui dos consultores, né? Eu quero entregar projetos de BI para tal nicho. Sei lá, nicho de construção, Tá bom. por exemplo. Eu quero entregar projeto de BI para o nicho de construção. Poxa, com quem que eu tenho que falar? Quem que tem que me perceber? Poxa, os donos de construtora. Legal. Onde estão os donos? Ó, você percebe que eu vou fazendo o meu plano já. Já determinei. Poxa, eu quero vender projetos de BI, quero ser referência em projetos de BI para construtoras. E aí você começa a ir se questionando. Poxa, então quem tem que me perceber? Os donos de construtora. Onde estão os donos de construtora? Eles estão, sei lá, eles frequentam tal clube, ou eles vão para tal evento. A gente tem vários eventos que a gente vai para ser percebido apenas. Então, só pelo fato de estar lá e as pessoas verem. O que a gente fez, por exemplo, no acelerador, claro, a gente aprendeu um monte de coisas, de técnicas, mas a gente também foi para ser visto, percebido, sim, e havia uma intenção naquilo. Então, ou seja, qual local você tem que estar para ser percebido pelo teu público de interesse? Depois, legal, eu vou estar lá e eles vão estar lá. Como eles têm que me perceber, então? Então, que roupa você vai estar? Qual assunto você vai abordar? Como vai ser a sua postura ali? Eu lembro que, por exemplo, às vezes, se você está num grupo menor, às vezes vale a pena você ser o cara que levanta a mão e faz uma pergunta. Poxa, você criou um elemento de destaque, criou uma forma de diferenciação. Porque também o fato de você estar num evento com as pessoas que você gostaria, ainda assim não te garante destaque. Perfeito. Mesmo que você esteja numa mentoria com 20 pessoas. Pô, não, entrei numa mentoria super exclusiva. Se você não se movimentar, não levantar a mão, não participar, não vai vir tanto resultado. Algo também que a gente percebe no nosso próprio grupo de mentoria. Então, entre os nossos mentorados, sim. Tem a galera que aproveita muito da mentoria, e geralmente a galera que fala um monte no grupo do WhatsApp, que interage, que aciona a gente, que explora as possibilidades. E aí, gente, é uma questão do quem não é visto não é lembrado. Então, coloque formas de você ser visto, ser lembrado. Da mesma forma, assim, você está num grupo como esse, você não aproveitar essas oportunidades, poxa, não é só questão de dinheiro que você perdeu, mas você perdeu uma oportunidade mesmo de aumentar aquela probabilidade de ter mais resultado. Isso aí. Então vale a pena até você fazer uma reflexão, né? Quem é você na sua empresa? Você é a pessoa que ajuda os outros? Você é a pessoa que chega atrasado? Você é a pessoa que entrega no prazo? Que entrega mais? Que é mediana? Que aparece? Então, perceba-se. Olhe pra você. Pô, como é que o pessoal me enxerga na minha empresa? Será que é assim que eu quero ser lembrado? Será que eu tenho que mudar? Para conseguir novas oportunidades, será que eu tenho que fazer diferente? Então, primeiro, um ponto bem importante é você tomar essa consciência, né? Ter essa consciência de quem que é você hoje na sua empresa ou no seu mercado, caso você seja um consultor, né? Para você ver se você tá indo no caminho certo ou não. Perfeito. E com base nisso, mudar o plano ali no meio, né? E assim, Léo, nesse sentido, tento sair um pouco da ideia da autoconfiança, mas volto para cá. Existe também uma postura, tá? Ou seja, se você quer construir um caminho de crescimento, tenta fugir um pouco da postura do ser vítima. Opa. Não tô entrando aqui no mérito de se você é explorado ou não, se é certo ou não. Não tô entrando nisso. Mas assim, se você assume uma postura de, poxa, nada dá certo pra mim, poxa, mas ninguém me nota, poxa, mas tal fulano falou tal coisa, não me deu oportunidade. Muda esse jogo. Vai na linha do você é responsável pelo teu posicionamento. O que você vai fazer para ser notado? O que você vai... meu chefe não vê que eu sou um expert em Power BI. Tá, o que você fez para que ele te perceba? Tá? Então, será que você já tá com o teu portfólio pronto? Você já tá com suas publicações no LinkedIn? Você já começou a se movimentar? Você já falou para as pessoas que estão ao redor de você que você fez um curso no final de semana, que você participou de uma imersão? O que você está fazendo para demonstrar para as pessoas que
que você de fato tem um destaque. Se você fica numa postura de que todo mundo me deve, Passiva, né? passiva, é mais difícil, gente. Não é que você não vai ser notado, mas é que é muito mais difícil você ter um resultado, porque você sempre vai ficar esperando alguém vir te dar a mão. É. Pode ser que aconteça, mas assim, ó, a probabilidade é mínima, gente. A maioria das vezes que eu tive destaque foi justamente quando eu ia, levantava a mão. E claro, tem um preço nisso? Tem. Às vezes as pessoas que trabalham com você vai ver que você tá ali se destacando, às vezes começa a falar mal de você, isso e aquilo, mas olha, com segurança, o tempo revela quem são os bons e quem não são. E quem não é. Então, de algum modo, você sendo consistente e procurando e sendo essa pessoa que vai em busca de fazer algo melhor pra você, porque isso é sobre você, não é sobre a empresa, provavelmente você vai ter um destaque, seja ali ou em outro lugar, mas com certeza você tende a avançar. É isso aí. Então, se você se vê reclamando muitas vezes, ou o tempo todo, saiba que a culpa provavelmente é sua, não é dos demais. Ah, mas meu chefe é muito chato. Cara, então você tem a oportunidade de, talvez, entender o lado dele, mudar esse posicionamento, ou você tem a possibilidade de buscar novas oportunidades. O que você não pode é ficar refém do dia a dia que está te consumindo, das coisas que estão te consumindo, né? Então, se você hoje está reclamando demais, se você não vê futuro onde você está, tem que tomar uma ação. Sair, talvez almejar novas áreas da empresa, enfim, dá algum jeito de mudar. Mas não pode ficar reclamando o tempo todo sem fazer nenhum tipo de ação em relação a isso, né? Exato. E, Léo, mas isso não é fácil, não. Gente, Mas não vai ser fácil. Nunca vamos falar que foi fácil, que vai ser fácil. Exato. Não é fácil, galera. Nada na vida, assim, a gente conquista, né, da noite pro dia. Tudo tem uma trajetória, um caminho, né? Pra gente conseguir chegar onde a gente chegou, a empresa prospera hoje, Power BI Experience é conhecido no mercado porque a gente tá desde 2016 fazendo isso, né? Eu já tô Exatamente. desde 2016 estudando Power BI, enfim. Tem uma trajetória longa aí que levou um tempo para as coisas acontecerem, né? Agora, Robinho, eu vi que você falou uma palavra mágica aí no meio. Uma palavra muito importante. Portfólio, né? Tô até anotando aqui. Portfólio de case, portfólio de dashboards. Explica um pouquinho melhor por que isso é importante, ou o que é um portfólio de case antes, né? E por que isso é importante. Certo. Percebe que a gente não falou currículo, né? Não, é a verdade. gente falou portfólio. O portfólio é você mostrar algo que você fez, mas que você traz, de certa forma, domínio naquilo. Então, quando você mostra um portfólio de cases, né? Então, ou seja, casos que você já resolveu, no caso, por exemplo, do Power BI, os dashboards que você construiu, mas não é só a imagem do dashboard. É ali uma consideração de quais análises foram feitas nesse dashboard, o que você consegue encontrar aqui, o que isso contribui para o negócio, e por isso que é uma ideia de portfólio. O currículo seria meramente, eu sei fazer isso, isso e isso. Já trabalhei na área financeira, sei fazer um dashboard financeiro, trabalho com Power BI. Um portfólio de cases é você mostrar, olha, tá aqui uma DRE impacta no negócio dessa forma, com esse relatório a gente consegue ter precisão dessa informação, mostra que você tem mais domínio. E isso traz segurança. Porque as pessoas que provavelmente vão te levar para o próximo nível, ela precisa sentir segurança em você. Uhum. Por que o aspecto da autoconfiança é importante? Porque quando você é autoconfiante, você transmite confiança para o outro. Quando você cria um portfólio de cases e traz elementos ali que demonstram que de fato você sabe fazer aquilo e tem um domínio daquilo, Robertson, mas eu não sou ultra expert. Mas naquilo que você faz hoje, mostre segurança. Isso. Pode ser um dashboard simples. Te garanto, um dashboard simples para você pode ser excepcional para muitos gestores. E geralmente é. Exatamente. Então não se prenda em relação a isso. Agora, saia da ideia de colocar simplesmente você sabe usar Power BI e vá para uma perspectiva de como eu demonstro que de fato eu sei fazer isso. Robertson, mas eu nunca fiz nenhum case, Léo. E aí, como é que a gente soluciona se você nunca fez um case no Power BI? Perfeito. Inclusive, estamos num momento muito adequado para falar sobre isso, porque na semana que vem, inclusive, né, entre os dias 17 e 21 de abril, a gente vai fazer pela primeira vez um desafio, e pelo Zoom, né? 5 dias com aulas ao vivo pelo Zoom, para juntos a gente criar um dashboard, e eu mostrar para você como criar um portfólio e como divulgar ele. Então você vai sair desse desafio com um portfólio pronto para começar a divulgar seus cases, tá? E são cases, galera, baseado em cases reais. Claro, a gente
mascarou os dados, a gente transformou dados lá sigilosos em dados aleatórios, né? Multiplicamos por valores aleatórios também, para que a gente não pudesse, não comprometesse, né, nenhuma análise real. Mas é um case baseado em caso real. Então, você sabendo resolver os cases que a gente traz para vocês nas lives, nos conteúdos, nas Power BI Week, no desafio, no curso completo, isso garante que você também vai saber resolver, né, cases em projetos reais, tá? Então, dias 17 ao dia 21, o link tá aqui embaixo na descrição, tá, galera? São as últimas vagas, será pelo Zoom, né? Então tem limite de pessoas. Exato. E até o seguinte, por que a gente escolheu fazer pelo Zoom? Justamente para... Primeiro, a gente quer ali as pessoas que querem construir seu portfólio. Isso. Esse é o primeiro ponto. Então, diferente, por exemplo, de uma Power BI Week, que a gente traz 30 mil inscritos, esse é um tipo de evento que a gente restringe muito mais, porque de fato a gente quer ali as pessoas que estão dispostas a darem esse passo. Depois, é um desafio. Então, se é um desafio, gente, vai ter tarefa de casa, vai ter coisa para fazer, são 5 dias intensos. Então, de 17 a 21, inclusive 21 é feriado, mas a gente vai estar ali, ó, full trabalhando para que você possa construir o seu portfólio. Justamente tendo essa visão de negócio. Exato. Que o que muda o jogo hoje? E isso também tem a ver com posicionamento. Uma coisa é você dizer, eu sei fazer um dashboard. Outra coisa é, eu posso contribuir para o negócio com uma visão mais analítica, uma visão estratégica de negócio. Muda radicalmente. E se você tem o dashboard para mostrar, isso comprova que você consegue realmente. Exatamente. Ao invés de somente falar. Por isso que a gente nem fala mais de currículo hoje. A gente, pelo menos aqui, cara, currículo, aquele PDF, não, esquece. Isso aí não vai te trazer oportunidades, não vai fazer você dar o próximo passo. Subir de nível, né, realmente. Eu faço uma analogia do portfólio com arquiteto, por exemplo. Você vai construir uma casa, quer construir uma casa massa, top, né? Ou quer fazer toda a parte de interiores do seu apartamento. Cara, você vai contratar um arquiteto ou um designer de interiores sem pedir pra eles as referências do que ele já fez? Eu não faria. Exato. Somente no gogó não me passa credibilidade. Eu quero ver. Assim como, por exemplo, que eu acho muito legal quando tem um restaurante, que você vai num restaurante massa, novo, quando tem no cardápio as imagens dos produtos ali, dos pratos. Passa mais confiança, né, que você realmente vai pedir o prato certo. Exato. E percebe que muitas vezes você entra no Instagram do restaurante pra ver como é que é esse prato aqui. Isso, ao invés de ir lá o cardápio, a gente entra no Instagram, né? Olha Exatamente. só, porque é visual, galera. E o nosso trabalho como criadores de dashboards e solucionadores de problemas com painel de indicadores é muito visual também. Claro, tem ETL, tem transformação, tem DAX. Óbvio que tem. Mas o front-end, ali, a parte da frente, né? O fim do front, que é a front-end, é muito importante. O visual é muito importante. E ele realmente marca, né? A primeira impressão é a que fica. Até porque é o seguinte, percebam essa questão da primeira impressão. As pessoas precisam fazer um julgamento rápido se algo é bom ou ruim. Tem gente que fala o seguinte, poxa, mas as pessoas ficam julgando os outros. Que bom, porque se lá atrás o nosso antepassado, ele não julgasse que na frente dele tinha um leão, rapidamente, ele morreria. Então é algo que não tem como combater isso, gente. Por mais, sei lá, por mais pacificada que seja a pessoa, por mais aberta que ela seja, inevitavelmente ela vai fazer um julgamento visual. Depois ela pode, talvez, inverter, mudar algo, mas em geral, ela vai olhar e vai já ter uma percepção, bom ou ruim. Quando você apresenta um dashboard visualmente atrativo, ele já gera esse impacto. Opa, legal. Por isso que aqui dentro a gente fala muito de dashboards premium. De que praticamente todos os dashboards que a gente apresenta, por mais simples que ele seja, ele vem numa perspectiva premium. Justamente para trazer essa ideia do impacto. Poxa, gerei o impacto, mostrei, sou bom. Agora, já que você é bom, vou te dar mais 2 minutos para você falar aqui sobre isso. Se você for ruim logo na entrada, e aqui não tem a ver com complexidade do dashboard, beleza? São alguns cuidados de elementos, storytelling, alguns elementos visuais, a gente fala muito disso, inclusive a gente trabalha aqui muito com o Figma, Sayuri, dá aulas e aulas em relação a isso, de como você consegue fazer algo visualmente atrativo e que vai de fato ajudar você a ganhar esse tempo a mais para você explicar toda a tua bagagem que você sabe e aí sim
alcançar projetos mais interessantes. É isso aí. E como você falou agora no final, isso influencia totalmente no salário de quem trabalha numa empresa. Influencia totalmente também no preço que você cobra num projeto, para quem é consultor. Isso influencia diretamente em tudo isso. No valor percebido da entrega, né? E, claro, no preço que você pode cobrar num projeto. Então isso é diretamente proporcional, tá? Um bom portfólio, bons cases para você mostrar, isso vai impactar diretamente no resultado final, né? Financeiramente falando. Exato. É claro que quando a gente fala de posicionamento, ele vai ter uma primeira barreira, que é justamente isso que você apresenta visualmente, a primeira percepção que a pessoa tem, mas com o passar do tempo, ela vai precisar de uma validação daquilo. Por isso que a gente fala que tem que ter verdade no posicionamento. Porque quando você for para a entrega real, aí que você vai ter que ou de fato dominar aquilo, ou encontrar parcerias que vão te ajudar a entregar, enfim, de alguma forma, você vai ter que mostrar que você dá conta daquela solução. Uhum. Isso seja como empresa, ou seja, por exemplo, a gente pegar aqui na Power BI Experience, a gente faz uma promessa muito alta dos nossos eventos, do nosso curso, do bootcamp, do desafio agora, mas até hoje não teve ninguém que chegou lá e se decepcionou com a entrega. Exato. Em geral, a gente surpreende. É. E aí é que tá o grande tchan da coisa. E em geral o pessoal atinge muito mais do que o que a gente promete. Exatamente. Então, no desafio, qual que é a nossa promessa? É que com um bom portfólio, você alcança salários a partir de R$6.000. Por que esse valor? Porque é o valor que é um teto, geralmente, que a gente tem ali, uma barreira, dos R$4.000, R$5.000, que muita gente não consegue ultrapassar. E os alunos que fizeram um portfólio, que divulgaram no LinkedIn, que tiveram boa aceitação e bons dashboards divulgados, conseguiram vencer essa barreira. E muitos deles hoje ganham mais de R$10.000, como analista. Analista sênior, analista pleno sênior. Né? Quem é júnior vai chegar ali nos R$6.000 inicialmente. Mas pleno e sênior já passa de 8.000, 10.000 para cima. Tá? E quem é consultor, tivemos até episódios aqui, não precisa nem falar, com o Valber, com o Iago, com o Netão. Cara, é o céu que é o limite, né? Então... Exato. Mas é legal trazer essa questão do analista conseguir ter valor para não ficar aquela visão de que somente o consultor consegue ter bons salários, né? Ou boas remunerações. Então, mesmo como analista, porque às vezes você vai ter um perfil mais de ultra especialista. Entende? Então, numa carreira em Y, você não quer ser gestor, você não quer ser consultor, mas você quer ser aquele ultra especialista que domina muito a ferramenta. Ainda assim, tem que ter essas outras soft skills que a gente costuma falar aqui. Porém, a gente vai mostrar que é possível ter resultado significativo como analista, seguindo carreira dentro de empresas. Isso aqui, a gente nem está falando de grandes empresas, né, Léo? Um salário de 8, 10 mil, empresas já de pequeno porte hoje, porque a necessidade é tão grande que você já consegue ter bons salários assim. Perfeito. Agora uma dúvida muito comum, Robinho, para a gente caminhar aqui para os finalmente. Se o profissional não quer migrar de área, nem de empresa, nem virar consultor, mesmo assim ele deveria ter um portfólio? Qual que é a importância do cara ter um portfólio querendo crescer onde ele está? Léo, não é só importante, é fundamental. Primeiro que o portfólio também, ele serve para você primeiramente validar o teu conhecimento, digamos assim. Poxa, quais são aquele exercício que a Gi fez comigo de no que você é bom? Então, quando você faz um portfólio, você, de certa forma, descarrega, né? Faz o download de tudo aquilo que você tem de informação aqui e organiza isso de informações. Depois, gente, tem muitas oportunidades escondidas, tá? Dentro das empresas e que, às vezes, não é nem algo assim, não, se eu já falei que eu sei Power BI, já mostrei aqui uma coisa ou outra. Porém, se o teu gestor vê que você pode fazer algo além, de repente ele tá lá de boa, ele olha uma publicação sua no LinkedIn e fala, caramba, desperta interesse. Fulano pode fazer tal coisa. Então aí entra no campo das oportunidades escondidas, que geralmente as pessoas acabam não acessando porque você também não provoca. E aí nisso que a gente falou, a questão é como você aumenta a probabilidade de uma oportunidade surgir. Porque assim, vamos pensar o contrário. Que mal pode te causar você ter um portfólio? Exatamente. Entende? Ou seja, o benefício é muito maior. Seja para você inteiramente olhar, para você validar, olha, de fato eu domino, sei fazer isso.
seja aí a quantidade de oportunidades que vão surgir na frente por você estar ali mostrando. Tem um caso muito legal de um aluno que ele falou o seguinte: Léo, pô, segui todas as recomendações, fui lá, fiz meu dashboard, fui mostrar pro meu gestor, ele bateu a porta na minha cara. Falou que não quero, isso eu não quero. Aí ele falou, pô, ficou chateado, né? Daí ele veio falar comigo: Léo, o que eu faço agora? Eu falei, cara, faz o seguinte, começa a publicar no LinkedIn. Aí ele publicou no LinkedIn, no dia seguinte o gestor chamou ele pra conversar. Pô, é isso que tu sabe fazer? Por que tu não me falou antes? Por que não me falou antes, pô? Não sabia que você sabia isso. Aí, olha só, são as oportunidades escondidas, né? Porque muitas vezes acontece isso. Você acha, os gestores podem achar assim, não, isso aqui ele não vai falar coisa que eu já sei, não, esquece. Não, agora eu não posso. Bem outra hora. E quando você começa a mostrar pra fora, opa, aquilo lá gera um interesse, gera até uma certa assim, opa, O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que ele estudou aqui que eu não tô sabendo? Então isso é muito legal, galera. Isso aí, ó, dá muito certo. Inclusive já teve alunos que criaram que as empresas criaram departamentos de BI porque os alunos se destacaram dessa forma. Exato. Até, por exemplo, como que você sinaliza que você quer ser, por exemplo, um líder de BI na área? Então, quando você faz uma publicação no LinkedIn de um dashboard que você criou, muito cuidado aqui se você vai colocar um dashboard real, tá? Então, a gente sempre recomenda mascarar os dados, enfim, fazer mais ou menos como a gente faz aqui nos dashboards que a gente divulga. Mas, quando você faz uma publicação no LinkedIn, de maneira muito natural, porém intencional, que você colocou ali, olha, nesse dashboard a gente analisa isso e aquilo, e aqui o time direciona nesse sentido e levanta essa e aquela informação. Indiretamente você passou uma mensagem. Você disse, olha, ele tem visão de negócio, ele sabe onde coletar, ele soube perceber o que o time precisaria fazer para poder encontrar a solução do projeto. Ou seja, indiretamente você enviou uma mensagem para o seu diretor. E não só para o seu diretor, para o mercado também. Porque se você tá numa empresa e você só tá reclamando e que, ninguém me vê, e você tentou fazer formas de crescer ali dentro e não deu, sério, pense bem se você tem que continuar ali. Não estamos aqui incentivando ninguém a pedir demissão amanhã, não é isso. Mas olha para você, né? Tenha clareza do seu plano, de onde você quer chegar. Se onde você quer chegar, o local que você tá hoje mais empaca do que ajuda, e você tentou 1, 2, 3 vezes e não deu certo, tem muita vaga hoje no mercado buscando profissionais qualificados. É isso aí. A vida é muito curta pra gente ficar reclamando o tempo todo da falta de oportunidades, né? E a gente não realizar nossos sonhos. Então, galera, o que não falta são oportunidades. Talvez as oportunidades você não enxergou ainda, você não foi buscá-las, tá? Mas existem e são concretas. É isso, Robinho. Dá um recado final então pra galera aí em relação ao nosso desafio. Boa. Convida de novo, pessoal. Pessoal, 17 a 21 de abril, desafio. Últimas vagas, tá? Você provavelmente deve estar vendo o QR Code aqui ou então o link na nossa descrição. Faz a sua inscrição e se dedica, certo? Não inclusive, ele é um evento que ele é pensado de uma tal forma para contribuir com que você possa ir ali se esforçar dia a dia, certo? Você tem que chegar até o final, até a sexta-feira, e concluir o desafio junto com a gente, beleza? Então, faz sua inscrição e já aproveitando também, para você que já é da área do Power BI, já tenho o meu portfólio, já avancei e ainda assim não estou tendo resultados, imersão presencial em Power BI e DAX avançado vai acontecer em junho, lá em São Paulo. E ali, galera, por que é muito legal? Além da gente, obviamente, falar de um aspecto técnico mais avançado do Power BI, a gente também vai falar lá sobre posicionamento, sobre soft skills, sobre negociação. Mas eu quero crescer dentro da empresa onde eu estou hoje, não precisa negociar. Precisa sim. Precisa negociar com diretores, com outros departamentos. São várias técnicas que você traz para que isso contribua e fortaleça o teu posicionamento hoje, ajude você a ter mais destaque. Isso aí. E hoje, inclusive, eu respondi uma caixinha de pergunta no meu direct sobre síndrome do impostor. Como que eu faço para vencer isso? Aí eu dei algumas dicas e no final eu falei o seguinte: quando a gente tem medo de algo, muitas vezes a gente busca alguma parceria ou alguém para nos ajudar. Por exemplo, tá assistindo um filme de terror, deu medo lá numa cena, você vai lá e abraça a pessoa que tá do teu lado, né? Como forma de proteção. Você, sei lá, você vai esquiar sozinho? Vai fazer uma escalada sozinho? Não vai, você vai com mais pessoas. Assim como, por que você, no mundo de BI, por que você quer percorrer todo o caminho sozinho? Por que não buscar parceiros? Por que não buscar comunidades? Por que não buscar
grupos que podem te ajudar, te realmente puxar junto, né? E não deixar você pra trás. É isso que a gente promete, né? Que a gente traz como benefício nas imersões, no curso completo também, né? Mas nas imersões mais ainda, porque é presencial, né? É diferente, Exato. né? O presencial. É imersivo, é intenso. E tem um network fantástico lá. E também, claro, na nossa mentoria, que é um grupo ainda mais premium. Certo? Sensacional. Não andem sozinho, galera. Busquem parceiros, busquem pessoas pra apoiar vocês e pra colaborar, pra ajudar e tudo mais. Combinado? É isso, Robinho. Tamo junto. Então tá bom. Vamos finalizar então com o nosso Pra Cima Incomparáveis? Bora. 1, 2, 3. Pra cima! Incomparáveis! Show.